Muito bem, vamos dar sequência então com a aula de explicação da semana 4, primeiro ano do ensino médio, disciplina de Geografia, professora Verônica. Estamos então trabalhando o plano de estudo tutorado, volume 3. Bom, aqui a gente vai continuar, abordando sobre a geopolítica ambiental, falando também sobre a questão, das conferências, das reuniões que vão ser realizadas, os protocolos, tendo em vista que a partir do momento que o ser humano começa a pressionar, de forma mais acelerada a natureza, começam a acelerar também os problemas ambientais, que vão se tornar cada vez mais globais e vão trazer uma série de consequências, entre eles, o aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Bom, fazendo então uma introdução, o século XVIII, da Revolução Industrial, vai introduzir o sistema de produção em série, vai introduzir a máquina, a mecanização, e vai desenvolver a atividade industrial. Então, e o capitalismo que antes era comercial, estava na fase do capitalismo comercial, ele vai passar a ser o capitalismo industrial. E aí, com o advento, com o desenvolvimento das indústrias pelo mundo afora, com o desenvolvimento da tecnologia, das técnicas de produção, o que vai acontecer? As indústrias vão começar a produzir mais e vão ter, as pessoas vão consumir mais também, e por essa razão as indústrias vão produzir mais. E aí, logicamente, a necessidade, de buscar na natureza recursos naturais, minerais, energéticos, para poder garantir que essas atividades industriais funcionassem. Então, com tudo isso, o meio ambiente passa a ser mais impactado a partir da Revolução Industrial e, já no século XX é que começa a surgir, começa a intensificar esses problemas, e esses problemas passam a ser discutidos, e aí os países começam a realmente se preocupar, realizando conferências, congressos, encontros, tentando propor soluções para frear esses problemas e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade do crescimento econômico e garantir também que a natureza não fosse toda exaurida. Bom, no entanto, a maximização dos problemas ambientais ela é notória, e nesse âmbito os acordos internacionais são de extrema importância na busca por soluções eficazes. Então foi muito importante os países realizarem essas conferências, essas reuniões, para tentar discutir, para tentar propor projetos que pudessem solucionar ou propor algumas soluções que pudessem amenizar a situação do planeta. Então, as conferências ambientais resultaram em protocolos internacionais, acordos que organizam a utilização dos recursos do planeta, acordos, protocolos que devem ser cumpridos, apesar que muitos países muitos vão acabar não aceitando. Então, aqui a gente tem uma exemplificação aí desses acordos climáticos, muitos foram efetivos, outros foram apenas uma formalidade que não deram muito resultado. A primeira conferência ambiental do mundo foi a Conferência de Estocolmo, como a gente já mencionou anteriormente, que foi realizada na Suécia, e o Brasil, ele fez parte dessa conferência. Nos próximos anos, outras conferências vão acontecer, tendo como objetivo propor novas metas e confirmar as metas anteriores. Em 1987 foi assinado o chamado Protocolo de Montreal, que falava sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio, e é considerado, esse tratado, esse protocolo é considerado um dos mais bem sucedidos, porque contou com a adesão, a participação de mais de 150 países. Então, esses países que assinaram, comprometeram-se a diminuir a emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio, como, por exemplo, o gás carbônico, o CO2. E no dia 16 de setembro, esse protocolo entrou em vigor, foi declarado como Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio.
A ECO 92, né, ou Rio 92, ou Conferência das Nações Unidas, ou ainda, né, conforme eu já falei, a Rio 92, ela foi organizada pela ONU. Né? Foi no Rio de Janeiro, em 92, retomou os projetos estabelecidos na Conferência de Estocolmo, né? E discutiu sobre clima, água, transporte coletivo, turismo ecológico e reciclagem. Em 97, foi assinado em Kyoto, no Japão, né, o chamado Protocolo de Kyoto, né, pelos países que fazem parte da ONU. Ele visava a redução das emissões de gases do efeito estufa da década de 90, como o dióxido de carbono, né, conforme a gente já mencionou. E no acordo estabeleceu-se uma meta de redução de 5,2% dessas emissões para as décadas seguintes, principalmente pelos países desenvolvidos, né, que naquele momento eram considerados, foram responsabilizados prioritariamente, né? Não que os outros países não fossem responsabilizados, mas os países desenvolvidos, como foram os pioneiros na Revolução Industrial, eles tiveram essa incumbência, né, de serem os pioneiros. A Rio+10, conhecida como Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, aconteceu na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, em 2002. Então, 10 anos depois da Rio 92, aconteceu a Rio+10 em 2002. Os 189 países que participaram dessa conferência reafirmaram a questão do desenvolvimento sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis. E aí, 10 anos depois da Rio+10, aconteceu a Rio+20, que também ficou conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Esta, assim como a ECO 92, foi realizada aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 2012. Na verdade, 20 anos após a ECO 92. O protocolo de Kyoto, então, ele foi substituído pelo Acordo de Paris. Lembrando que no protocolo de Kyoto, os Estados Unidos não assinaram, Então, teve essa questão, essa discussão relacionada aos Estados Unidos. E aí, o Acordo de Paris ele teve como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa na camada de ozônio, com um adendo de manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius nos próximos anos. Ele foi aprovado por 195 países em 2015. Então, o substituto aí do protocolo de Kyoto foi o Acordo de Paris, cujos países se comprometeram a manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius nos próximos anos, reduzindo logicamente a emissão de gases de efeito estufa. As conferências surgiram como uma oportunidade de promover o diálogo sobre como retomar a trilha da responsabilidade climática, da participação da sociedade, da consolidação de pactos internos, de fortalecimento e de ampliação da agenda climática. Então, essas reuniões foram muito importantes nesse sentido, porque deram soluções, deram propostas de como o que deveria ser feito pelos países para a redução da emissão de poluentes, de gases poluentes, que geram tanto o efeito estufa, o aumento do efeito estufa, quanto o aumento da temperatura média global. Ok? Bom, então ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua com a explicação da semana 5.